fazendo? Eu não entendi. Eu não sei se isso foi um sim, se isso foi um não. Eu gosto de gente que participa, você é a pessoa chata, vamos aí. Você preencheu os versículos? Eu preenchi, só que eu não consegui entender direito. Beleza, tudo bem, até aí é isso mesmo, a aula tá aí pra isso. E você, Sara, você preencheu? Eu preenchi. Beleza, e você, Dora? Não? Próxima aula tem que preencher então, a gente fica... Vamos ter, assim, o que eu queria ver com vocês é realmente assim, tá bom, você pode ver o primeiro então. Você tá certo, eu não sei, gente. O que eu queria ver, assim, realmente falar com vocês, é muito importante que vocês realmente abracem o curso, sabe? Para que vocês realmente aprendam. E assim, é um livro muito rico, a gente pode aprender muita coisa aqui, mas vai depender de vocês, da contrapartida de vocês. E o fato de vocês verem o livro antes e fazerem o versículo já era justamente o que a Bruno falou. Olha, eu fiz, mas eu não entendi. Cara, isso é incrível, porque a aula é para isso. Tipo, a gente está aqui para ser um momento da gente trocar. Tipo, olha, isso aqui eu li não fez sentido nenhum. Esses dias, essa aula em específico é uma aula que tem essa tabela aqui que nem os professores entendem, gente. É uma coisa assim louca. Acho que só o Márcio que escreveu o livro que tem essa tabela. Mas a gente vai passar para ela, eu vou poder explicar, mas assim, se você não tivesse nem visto a aula, você não ia saber, né? Ter essa dúvida. Então, eu queria realmente incentivar vocês. Tipo, leiam, peçam, e quando vocês forem ler, lembrem que tipo, não é uma simples matéria de escola, é a palavra de Deus. Então, peçam para que o Espírito Santo ilumine vocês. Assim, o Espírito Santo ilumina o meu entendimento. Toda vez que vocês forem ler a Bíblia, o Espírito Santo ilumina o meu entendimento, me ajuda a entender. Onde eu não estou entendendo, me ajuda. Né? E aí, claro que também entra a gente como professor para estar ajudando vocês nesse sentido. E o que eu não souber, a gente escala também com a pastora para ajudar, porque eu também não sei todas as coisas, ninguém sabe de tudo, né? Mas enfim, na última aula, o que a gente aprendeu? Então a gente falou sobre o mundo espiritual, né? O Samuel, você que deu aula para eles, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um, certo? E aí a gente falou um pouco sobre a questão de a criação, ele falou sobre a criação do universo, então a gente tem os anjos, tem os demônios. Eu não sei se vocês estavam na pregação do pastor Kelson, onde ele falou sobre os anjos, vocês ouviram essa pregação? Sim. Legal. Senão eu mando no grupo para vocês, é bem legal, ele vai explicar um pouco, por exemplo, as classes dos anjos e tudo, e aí uma coisa muito importante a gente lembrar de que a gente não deve orar aos anjos ou adorar aos anjos, mas na verdade eles foram seres criados para nos servirem como criação de Deus, né? E um fato que eu não sei se vocês viram sobre isso na aula passada, mas se você vê, Satanás, ele, antes dele cair, ele era um querubim. Ele era um anjo que participava do louvor e adoração de Deus. E vocês, a maioria de vocês aqui é do louvor. Então você vê que é um ministério que realmente é muito atacado. Tem um quesinho espiritual, sabe? Quando as coisas, o som não liga, a gente passa mal, as coisas acontecem, a gente precisa lembrar que a gente está nessa atmosfera carnal, mas existe uma atmosfera espiritual. Existe um mundo espiritual que se move. E não é para a gente ter medo desse mundo, porque há a autoridade no nome de Jesus que foi dada através do sangue dele sobre as nossas vidas. Mas é preciso que a gente entenda e caminhe sabendo dessas verdades, né? E aí, diante disso, a gente começa a aula de hoje, que é a aula 3. Alguém lê para mim aqui o primeiro versículo que está aqui em cima, Romanos 5,19, por favor. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Então, a gente vê que, por conta de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por conta de um homem, o pecado, a gente foi livre do pecado, que foi Jesus, certo? Satanás, ele ainda é o príncipe desse mundo, como diz aqui na lição, né? Mas Jesus, ele veio para que fosse, então, restaurado o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é santo, certo? Uma dúvida aí, acho que não, né? Então, se Deus é santo, como nós, pecadores, podemos nos relacionar com Ele? Apenas através do sangue de Jesus, né? Se não houvesse o sacrifício de Jesus, não tinha como a gente se relacionar com Deus, porque uma vez no Éden, essa relação foi quebrada, né? Vale, você que escreveu aí o primeiro versículo, João 8,44. Lê pra gente, por favor. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Beleza, então aqui a gente está falando sobre a queda do homem. O que a gente está descrevendo aqui? O próprio Satanás. Qual é a natureza de Satanás? É a mentira, é o acusador, é aquele que vai traz tudo, a gente pode fazer assim, traz todo o lado ruim nosso, a gente pode trazer junto com ele. A nossa humanidade caída veio de Satanás, né? Ele trouxe isso para nós.
pecado entrou e a gente começou a ter essas características distorcidas, né? O próximo versículo, que é 1 João 3,8, ele diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas aí que entra, então assim, aí que entra Jesus, né? O pecado então nos separa. Se a gente peca, a gente está como Satanás. Mas quando Jesus vem, ele morre e ressuscita por nós, a separação que a gente tinha de Deus hoje já não existe mais, né? Então esse pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Hoje eu posso chegar diante de Jesus e falar assim: Deus me perdoa, eu pequei, sabe? Ele vai falar aqui na página 26, ele fala assim, ó: primeiro o homem pecou. Então o que ele fala? Ele fala assim, ó: Satanás queria que o homem desobedecesse, por isso tentou Eva a desafiar a ordem de Deus. Se o homem pecasse, perderia a autoridade que recebera de Deus e não dominaria Satanás. Lá no Éden, quando Deus nos cria, Deus cria o homem e a mulher para viver em comunhão com Deus, para dominar o mundo junto com Deus e para assim, sujeitar o mundo, para dar ordem aos animais e tal. A gente falou lá no início. Quando Satanás vem e ele tenta o homem, ele quer justamente quebrar essa relação, né? Ele quer fazer com que o homem desobedeça a Deus para se parecer com ele, ser excluído junto com Deus, de Deus junto com ele, entendeu? E traz a criação, aquilo que Deus mais amava, para o lado dele, tira isso de Deus, né? E aí no item 13 ele fala assim: o pecado é um véu de separação. Então a gente vai ver assim, e aí que a gente entra aqui, a gente vai falar nessa aula com relação ao tabernáculo e a estrutura do homem. O que acontece? Quando a gente peca, a gente então foi separado de Deus, certo? Para Deus poder se relacionar com o homem, no Velho Testamento, a gente vai ver que as pessoas ofereciam sacrifícios. Alguém pode me dar um exemplo assim, de alguma situação tipo, do Velho Testamento, alguma história que você lembra, onde foi oferecido um sacrifício para redenção dos pecados? Não sei se era aquele marido que ele tinha que oferecer o filho. Isso. Eu não sei se é por conta de pecado, mas Caim e Abel. Caim e Abel também. Eles foram oferecer um sacrifício, o sacrifício de um foi agradável ao Senhor, o do outro não foi. Mas por que eles ofereciam um sacrifício? E aí a gente volta, então a gente vai falar de Gênesis. Exatamente, a gente ainda não tinha Jesus. Então, quando no Velho Testamento, como que a gente fazia para acessar esse Deus Santíssimo? Não tinha como. Se você entrasse na presença de Deus, você ia morrer. Não tem como. Como que algo santo se relaciona com algo pecaminoso? Não existe. Então, o que Deus orienta o povo a fazer? Oferecer sacrifícios. E aí, era o cordeiro perfeito, era, sei lá, aí você vai pegar em Deuteronômio, você tem alguns animais, né? Você podia fazer ofertas de cereais e tal, isso você trazia para o tabernáculo. Dentro do tabernáculo ia ter uma pessoa que ia pegar essa oferta e ia oferecer a Deus, e os pecados estavam ali, então, perdoados naquele momento, tá? Era assim que a gente se relacionava com Deus, ou seja, a gente não tinha, era muito raro você... Deus, ele se revelava ao povo, então ele vinha, por exemplo, quando ele falou com Abraão, quando ele pediu Isaac, eram momentos muito únicos no Velho Testamento, onde o próprio Deus vinha e conseguia falar com o povo, né? Por quê? Havia essa separação por conta do pecado, tá? Alguma dúvida ou comentário que vocês querem colocar até aqui? Vão me interrompendo, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? No item 4, todos pecaram. A partir de Adão, o pecado é imputado a toda a humanidade. Beleza? Então, assim, Adão pecou, caiu para todo mundo. Então, a gente foi feito e criado no Éden para viver em comunhão com Deus. Mas aí, um homem peca, ele é expulso do Éden. E por conta disso, a gente passa a ter uma vida finita. A gente era para viver eternamente, agora a gente morre. A gente era para ter uma vida sem dor. Aí a palavra fala que agora a gente vai ter, as mulheres terão, por exemplo, as dores do parto. Você podia ter filho sem dor, imagina. Era muito maravilhoso viver sem. Ainda não passei por isso, mas imagina que deve doer. Então, assim, imagina, a gente não tinha dor, a gente não tinha, tipo, hoje a gente ficou doente, não tinha doença, entendeu? Então, assim, a gente vivia um mundo perfeito e o pecado nos tirou desse lugar, né? E aí ele fala assim em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que acontece? Quando Adão e Eva estão no Éden, e ele fala assim, come dessa fruta aqui, ó. Se você comer dessa fruta, você vai conhecer o bem e o mal, você não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. O que a serpente fala assim pra Eva? Assim, a Eva fala, não, Deus falou pra eu não comer dessa fruta, porque se eu comer, eu vou morrer. Aí
Aí o que a serpente, que é o símbolo de Satanás, ele vai falar para Eva? Não, certamente você não morrerá. Eva morreu? Eva morreu? Exato. Então assim, quem está mentindo? Deus não estava mentindo. Houve uma morte, mas não houve uma morte de carne e osso como a gente esperava, né? Porque a serpente pensou, não, você não vai morrer. Exato, Eva não morreu. Ela estava viva ali. Mas a custa do quê? As custas do espírito dela. O espírito da Eva morreu naquele momento. E aí que a gente entra numa parte legal, que antes da gente falar sobre o tabernáculo, eu queria falar primeiro sobre a estrutura do homem com vocês. Spoiler no final da aula, ok? Então vamos lá. O que nós cristãos entendemos, né, deixa eu ver, como a estrutura do homem, né? Como que Deus nos fez, né? Quem já ouviu falar que a gente é corpo, alma e espírito? Você já tinha ouvido falar dessa expressão, Bruna, antes de vir para a igreja? Então, quando Eva peca, que parte dela vocês acham que morreu? Espírito. Beleza? Então, por que o espírito? Porque é o nosso espírito que se comunica com Deus. Então, hoje, qualquer pessoa que você conheça, por exemplo, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, parte dela está morta. O espírito dela é morto. Entende? Faz sentido isso para vocês? Beleza. Então, veja aqui que quando eu coloco, eu falo assim, nós somos espírito, alma e corpo. Por quê? Em Tessalonicenses, eu vou não vou dizer para vocês abrirem, porque a gente está com pouco tempo, tá? Mas em 1 Tessalonicenses 5,23, a palavra fala assim, ó. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no reino de Deus tudo é invertido. Nós somos três, mas o mundo sempre fala, você é corpo, alma e espírito. Percebe que o mundo sempre põe o corpo em primeiro lugar? Ele sempre põe você em primeiro lugar? E quando a Bíblia vai trazer esse aspecto da tricotomia, essa divisão chama tricotomia, tá? É um nome meio diferente, mas é só isso que quer dizer, espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia vem trazer essa verdade pra gente, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Você é primeiro o seu relacionamento com Deus, depois o seu relacionamento com os homens, depois o seu relacionamento consigo mesmo. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Quando a gente está falando de corpo, o que vem na mente de vocês quando eu falo, nós somos um corpo? A parte física? A carne, o osso? O que você acha, gente? A parte física. Se for corpo de igreja, eu penso. Não, corpo físico mesmo. Corpo físico. Ser humano. O que você pensa quando eu falo corpo, Bruna? O que você pensa? Fala. Alguma ideia diferente? Tipo, um amontoado de células. Boa. Algo. Exato. Então, quando a gente fala em corpo, o que eu estou falando? Estou falando da minha carne, do meu sangue, eu estou falando de dores. Quem sente dor? Normalmente é o corpo, né? Quem sente dores é o corpo que adoece, é o corpo que agora envelhece, que antes de envelhecer. Nós somos criados para viver eternamente. Agora, o nosso corpo, uma vez caído, o ser humano agora não vive mais. A gente vive, se muito, 100 anos. Antes, se você pegar no Velho Testamento, Matusalém foram quantos anos? São 900 anos? Mais ou menos? Então, assim, cara, e isso ele já tinha saído do Éden, mas é que não tinha, era um outro ambiente, né, do mundo, e eles conseguiam viver mais. Mas hoje, se você pegasse lá a Idade Média, eles viviam o quê? 30 anos de idade no máximo? Hoje a gente, com o avanço da medicina, a gente chega até os 100 na Romênia. Quem sabe a geração de vocês passe 100 anos com muita saúde. Então, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de aspectos físicos, fisiológicos nossos mesmos, vai falar sobre as nossas aparências, os nossos sentidos. Então, olfato, tato, audição, tudo isso faz parte do nosso corpo, certo? Faz sentido para vocês? Então, quando eu falo de corpo, eu estou falando um pouco de autoestima, eu estou falando o quê? Eu estou falando do meu eu. Quando a gente pensa na figura do corpo, a gente está pensando em algo pontual, certo? Por isso que quando eu falo assim, olha que curioso, quando a Bíblia vai trazer a tricotomia do homem, o corpo vem por último. Quando o mundo vai falar sobre isso, ele vai falar sempre que você primeiro é o corpo. Você é corpo, alma e espírito. A Bíblia não, ela vai falar você é espírito, alma e corpo. Então, o corpo, ele vai ser algo pontual. É o seu relacionamento eu com ele. Sabe assim, você com seus pensamentos, você consigo mesmo, o que você pensa de você, o que você cuida de você, ou às vezes deixa de cuidar.
né? E então, assim, pode ser, às vezes, habilidades. Então, sei lá, as meninas aqui cantam super bem, já nasceram cantando, fácil pra caramba. Eu já aqui gripada de manhã, já não sei cantar. Foi desse jeito, vai ser pior ainda. Se eu quiser um dia cantar, vou ter que desenvolver isso. Então, o corpo vai falar sobre isso, vai fazer coisas que a gente consegue desenvolver, o que você investe em você mesmo, a sua inteligência, não a sua inteligência, mas enfim, o que você consegue desenvolver para si mesmo. Tá? Essa é a ideia do corpo. Quando a gente vai falar sobre alma, o que vocês pensam quando eu falo sobre alma? O que remete na cabeça de vocês? Algo que te traz vida? Esse é o pensamento. Pensamento, tá. O que mais, Davi? Não, pensamento já foi, troca. Meu Deus. Sentimentos? Sentimentos, Bruno. Eu não queria ver a pessoa falar o que mais acha. Tá. Vou desafiar Sara, Valen. Eu vou começar por aqui da próxima vez que chego com vocês já não sabem a Miriam e o Davi estão ganhando todos aqui, ó. Então, quando a gente vai falar de alma, sobre o que a gente está falando? Das nossas emoções, das nossas personalidades. Cada um tem uma personalidade diferente. Às vezes você é mais emotivo, às vezes você é menos. A gente vai falar sobre temperamento. Então, por exemplo, eu sou colérica. Por eu ser, a gente vai falar um pouquinho sobre temperamento, bem breve, mas vamos falar. Por eu ser colérica, por exemplo, eu sou uma pessoa muito prática. Então, quando eu vejo uma pessoa enrolando, gente, me dá uma agonia. E aí, consequentemente, um lado ruim do meu temperamento é, eu não sei às vezes delegar. Porque eu sou tão prática, pra mim as coisas são tão assim óbvias, tipo, tem que fazer, pega e faz. Pra mim isso é muito tranquilo. Tem que fazer? Faz. Não tem sentido, não tem o que eu acho que tem que ser feito, eu vou fazer. Só que aí eu sofro por um outro lado. Qual que é o lado ruim desse meu temperamento? Às vezes eu não consigo delegar, às vezes eu passo por cima das pessoas, às vezes eu me estafo, eu chego no estado de burnout porque eu não soube pedir uma ajuda ali. Não por uma questão de orgulho, mas porque eu sou muito prática, sou muito acelerada nesse sentido. Então, mas isso é o quê? Isso é a minha alma, esse é o meu temperamento. Deus me fez assim, mas não significa que a gente tem que morrer assim. Né? A nossa alma, ela agora, uma vez que a gente conhece a Jesus, ela fica submissa ao Senhor, certo? Então, o que é bom a gente potencializa, o que é ruim a gente entrega para Jesus e fala assim, Jesus, me ajuda nisso aqui, que eu preciso dominar a minha alma, né? Quem que domina a sua alma? Quando você está estressado e você briga com seu pai, quem dominou a sua alma? Você acha que foi o Espírito Santo ou foi Satanás? Quando a gente tem exemplo mais velho, mas sei lá, eu estou no trânsito, alguém me fecha, se eu grito com o cara, quem que dominou a minha alma? Quem? Então, assim, aí a gente vai falar sobre domínio próprio. Domínio próprio implica muito sobre a nossa alma, né? Então, quando a gente está falando desse aspecto, a gente está falando sobre as nossas vontades. Então, assim, a palavra, crente é chato, crente não faz nada. Não. A palavra aqui no versículo, que eu acho muito legal, que ele fala assim, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu passei por essas crises, assim, tipo, não posso ir, sei lá, quero ir pra balada. Não. Aí não sei o que, aí você quer descobrir, você quer fazer alguma coisa. Eles falam, eu nunca faço nada, não sei, enfim, talvez só eu passei por essa fase da minha adolescência. Mas, o que a gente tem que ver é que, assim, quanto custa a minha vontade? Assim, sabe? Quando eu falo, tudo me é lícito, porém tudo me convém. Qual é o preço de eu ceder a minha vontade? Se a gente sabe que a nossa alma ela é caída, porque o homem pecou, lembra que a gente falou que o homem pecou no início? Então a gente já nasce pecador, certo? Então eu já nasço com uma alma corrompida. Eu vou acatar todos os desejos da minha alma? Todas as minhas vontades eu vou fazer? Eu tenho vontade de comer hambúrguer e batata frita todos os dias. Eu vou comer hambúrguer e batata frita todo dia? Não, porque eu vou morrer para vir entupido no ataque cardíaco. Então, isso é para tudo na nossa vida. E a gente tem que entender que, na verdade, olha que louco. Isso, eu lembro que meu pai falou isso para mim quando eu era adolescente, quando eu estava numa dessas crises, e fez muito sentido no meu coração, assim, quando eu estava assim, pai, a gente não pode nada, a gente só tem que fazer as coisas caretas, não sei o que lá. Daí eu falei assim, filha, veja só, enquanto você está no mundo, então você está fora da igreja, seu espírito é morto, certo? Certo? Você conhece a verdade? Não. Certo? Então, na verdade, a única pessoa que, de fato, verdadeiramente tem o poder da escolha é você.
Porque quem está no mundo, eles não podem escolher não ser do mundo, não fazer aquilo. Ele não pode escolher não ir na festa, porque senão ele vai ser brega. Ele não pode escolher não usar droga, porque todo mundo está usando. Eu não posso escolher não falar palavrão, porque todo mundo está falando. Eu sou do mundo, eu não tenho poder de escolha. Agora, ao passo que você vem para a luz, e você, quando você conhece Jesus, Jesus vai falar assim para você: eu tenho um outro caminho. Eu tenho um caminho de vida. Eu tenho um caminho onde você pode escolher ferir o seu corpo usando drogas ou não ferir o seu corpo e seguir uma vida reta. A verdade é que quem tem o poder de escolha somos nós, porque nós conhecemos a verdade. Faz sentido isso para vocês? Entende que a real é que só a gente mesmo tem poder de escolha? Quem está no mundo e ainda não conhece a Jesus não tem como escolher, eles estão fadados à morte eterna. E a gente não. Você um dia conheceu Jesus, alguém apresentou Jesus para você e você pode escolher a vida eterna. Quem está no mundo não tem escolha. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Você, se morrer hoje, você escolheu Jesus, você pode ir para o céu. Você foi salvo. Você teve a escolha, você teve o poder de escolher o céu. Assim, lógico, Deus nos escolheu primeiro, né? Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos amá-lo. Mas entende que hoje, na verdade, a escolha é nossa? E por isso que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém? Por isso que eu não vou ser guiada pela minha alma, porque a minha alma, ela vai me enganar. A minha alma é caída. A minha alma vai trazer todas as minhas vontades apenas. E eu tenho que alinhar a minha alma com o coração de Deus. Faz sentido isso para vocês? Beleza. Deixa eu ver. Então, quando a gente fala de corpo, eu estava falando com vocês que o corpo fala sobre o meu relacionamento comigo mesmo. Certo? Quando a gente fala de alma, a gente entende então que seria o meu relacionamento com vocês. Porque eu estou falando de emoção, de temperamento, de relações, certo? Eu só tenho emoção e eu tenho uma personalidade formada pelo meio onde eu estou. Então, quando a gente fala de alma, a gente está falando sobre a minha relação com os outros. É uma questão horizontal. Faz sentido para vocês? Então, o corpo é uma relação pontual, eu comigo mesmo. A minha alma traz uma relação, então, de comunhão. E é então uma relação o quê? Horizontal. Então, a alma a gente fala que ela é o eu, tu, ele, né? Então aqui é como eu me relaciono com vocês. A gente está se relacionando aqui por igual. É um plano horizontal, tá? Então, eu comigo mesmo, quando eu estou olhando para mim, pelas as minhas questões. A minha alma, quando eu expando isso para as pessoas ao meu redor. E aí a gente tem a questão, como eu comentei, com relação aos temperamentos. E aí eu falei um pouco de mim. Então você vê aqui o colérico, né? Ele é prático, mas aí ele também pode se achar autossuficiente, isso é um defeito. Então, nesse quadro aqui, vocês vão ver que aqui do lado de fora a gente tem as qualidades, do lado de dentro a gente tem os defeitos. Então aqui vocês são músicos, por exemplo. Músicos normalmente são sanguíneos, a gente fala, né? Então, o que ele é? Ele é comunicativo, ele é entusiasta, mas aí ele também pode ser indisciplinado e inseguro. Isso é um defeito. Aí você vai falar assim: mas eu nasci assim, eu tô assim. Não, misericórdia, que o Senhor converte seu coração e sua alma, entendeu? É igual a galera que acredita em, como chama? Em horóscopo. Eu tenho é assim, né? Crente não acredita em horóscopo, certo? Crente não acredita que são as estrelas que dizem como eu sou. Eu acredito que é Jesus que diz quem eu sou. Ok? Só que tem gente que usa o temperamento igual horóscopo. Fala assim: eu sou sanguínea, eu sou explodida mesmo. Não. Você é sanguínea, mas você tem Jesus. Jesus sobre o seu coração, sua alma, você não vai ser uma pessoa explosiva, você vai saber lidar com as pessoas de forma carinhosa. Eu tive uma moça que trabalhou comigo na Unicamp. Ela era muito ligada com essas coisas de horóscopo e tal. E acho que ela deu um trauma nesse assunto. Porque ela tinha algumas características, eu nem gente, assim, de verdade, eu não lembro qual era o signo dela, sei lá. Eu sei que o signo dela era de ser uma pessoa muito difícil, assim, intolerante. E aí, ela fazia as coisas, ela era estúpida. Ela, mas aqui é meu signo, eu sou assim mesmo. Eu falei: mano, faz tratar. Claro, meio corre, entendeu? Então, às vezes a gente usa também essas coisas como desculpa para ser quem a gente é. E não, vamos lembrar que a nossa alma ela tem que ser o quê? Submissa ao Senhor. Tá? Então, assim, eu acho que é muito legal vocês. Depois a gente pode ver até chamando para vocês no grupo, para vocês fazerem. Eu acho muito legal a gente se conhecer. Porque quando você se conhece, você se relaciona melhor com as pessoas. Então, por exemplo, eu sou colérica, o Miluna é melancólico. O colérico ele é muito prático, certo? Eu tenho uma veia
melancólico também, né? Músico, gente, vocês curtem a fossa. É uma coisa assim, sabe? Que quando o menino termina com você, você põe aquela música que vai te deixar mais pra baixo ainda, porque o mundo não é triste o suficiente, entendeu? Você tem que curtir uma fossa. Então você vai pôr o sertanejo do corno, sabe? Gente, perdoa, corda essa parte. Mas sabe, assim, é uma característica, realmente. O melancólico é uma pessoa, geralmente quando ele fica triste, ele fica muito triste, ele curte. Ele não vai tipo, ai, tô triste, vou pôr uma música alegre. Não, ele vai pôr uma música muito depressiva. E ele vai ficar muito triste. E ele vai falar assim, se eu sofrer. E eu não, eu sou como um colega, eu sou tipo assim, tá, aconteceu muito bem, pronto, próximo. Às vezes eu fico até tipo assim, eu sofria. Eu tenho que também ter uma compaixão de entender que as pessoas não têm a mesma velocidade de processar os sentimentos. Entende? Mas aí o que acontece? Eu com essa minha personalidade super prática, tipo, bora, tem que fazer, vamos fazer. E meu marido com uma personalidade tipo, que tristeza, isso aqui. Cara, como que a gente se dá bem? Se conhecendo. A gente se dá bem porque a gente um conhece o temperamento do outro. Quando você se entende, você se conhece, um complementa o outro. Então, às vezes se o meu tá na fossa, do amor, vamos levantar, eu ajudo ele a reagir. Ou às vezes eu tô muito frio, ele fala assim, amor, você foi muito estúpida, você foi muito grossa. E ele me ajuda. Então assim, vocês sabem, o meu é super simpático. Ele sai, abraça, beija todo mundo. Às vezes eu sou tipo, ele fala, amor, seja mais amorosa com as pessoas. E eu, desde que eu comecei a me relacionar com ele, eu fui melhorando. Então assim, você vê que a gente pode se complementar, a gente não precisa se excluir, sabe? E é legal você conhecer o temperamento da pessoa com quem você está, dos seus amigos, dos seus pais, porque você conversa melhor. Tem uma questão também, a gente já vai passar uns 5 minutinhos, tá? Só para finalizar a ideia. Por exemplo, a gente fala também sobre linguagens do amor. Como que você se comunica? Por exemplo, a minha linguagem do amor é esse ato de serviço. Esse é um traço muito forte meu. Eu gosto de servir as pessoas. Isso é meu. E aí vamos dizer que, sei lá, amigo, sua linguagem do amor é presentes, é dar presentes. Aí você vai vir, você vai me presentear, vai ser uma coisa incrível. Eu vou ficar muito feliz. Ela me deu esse iPad, eu falei, nossa, que incrível, show, nossa, meu Deus. Mas aí, no outro dia, ela vai vir e ela vai falar assim, cara, você precisa de ajuda naquilo ali? Deixa que eu faço, eu vou com você. Eu vou me sentir muito mais amada pelo ato dela ter tirado o tempo dela para servir junto comigo, para me ajudar. Sei lá, estendeu uma roupa comigo, do que por esse iPad que ela me deu. Porque é assim que eu me comunico. Então, é muito importante a gente conhecer essas coisas pra gente lidar melhor com as pessoas, sabe? Às vezes, você fala, nossa, eu fiz tudo por ele e ele não reconhece. Às vezes você não tá falando da linguagem da pessoa. Você tá falando da sua. Normalmente, você ama as pessoas com a sua linguagem. Às vezes não é a linguagem dela, ela não consegue receber. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma avó minha que a linguagem dela do amor é presente. Raras vezes a minha avó falou pra mim assim, ai, filhinha, netinha, eu te amo. Mas, cara, direto, eu ia ela, sabe a avó quando vai te dar oi, tem dinheiro na mão, assim, ó, e dá um dinheirinho pra você, sabe? Eu como uma balinha, fazer um negócio. Ela sempre dava um jeito de me dar uma grata. Por menor que fosse, ela me dava um presentinho, sabe? Ela dava uma bala, me dava um... Linguagem do amor dela presente. Não é palavra de afirmação e ficar falando pra mim, ai, você é linda, eu te amo, sei lá, não é. E eu sei que ela me ama, porque eu entendo a linguagem dela. Eu não preciso que ela se expresse da forma como eu me expresso. Então, quando a gente fala de alma, a gente fala dessas nossas relações, das nossas emoções. E como que Jesus entra nisso, né? Como que a gente precisa do Espírito Santo sobre nós para que a nossa alma seja domada. E a gente realmente reflita Jesus nas nossas ações e nos nossos relacionamentos, né? E aí, Espírito. Vamos encerrar, eu vou passar mais uns 5 minutinhos aqui. E a gente encerra pelo menos essa primeira parte da aula. O que vocês pensam, quando a gente falou sobre corpo, alma, o que vocês pensam sobre espírito? O que é o nosso espírito? Vou começar pela Vale, porque não vou mais começar por esse lado daqui, porque não chegar ali não tem resposta. O conselheiro de Deus que habita em nós. Tá, aí você está falando do Espírito Santo, mas o que você acha do seu Espírito espírito? nosso? O que representa na sua vida o seu espírito? Não sei. O que você acha, Sara? Fé? Não sei. Sua fé? Beleza? O que você acha? Acho que vai na mesma linha que você acha, que são comidas. Exato. Então, vamos pensar, se a gente falou que o nosso espírito, o espírito de Adão e Eva, foi algo que morreu na queda, quando a gente está pensando em espírito, corpo, alma, espírito, do que a gente está falando? A gente está falando justamente sobre o nosso, por exemplo, o nosso caráter. A gente está falando sobre o sobrenatural. Como a Sara colocou, a gente está falando sobre a nossa fé. A nossa atmosfera, o espírito, vamos passar, o nosso espírito, ele vai falar justamente sobre isso.
gente fala às vezes, a gente fala com a mulher tem sexto sentido, né? Então a gente pega umas coisas assim, aquela pessoa ali, isso é o nosso espírito às vezes falando. Sabe quando você entra num lugar e você se sente bem? É seu espírito se comunicando com a atmosfera espiritual daquele lugar. Ao passo que também, após que você já comprar na casa de alguém, você fala assim, cara, não tá legal aqui. E você não sabe por quê, mas do nada você fica arrasado, você fica triste, você fica mal-humorada, você muda. Isso é seu espírito, é a atmosfera espiritual. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o mundo espiritual? Ele é real. Então, quando a gente entra nos lugares, você sente isso, sei o que, é o teu espírito, uma percepção do mundo espiritual, né? E aí, como a gente comentou, se o eu é pontual, a alma ela é horizontal e o espírito é relacionado à minha fé, ele é algo que precisa então ser despertado, certo? Porque antes de você conhecer Jesus, ele era morto. Faz sentido? Não? Sim. Obrigada. Eu falei que gosto de participativa. Já basta que nessa reunião de trabalho que ninguém sai do mundo. Não, gente. Aqui na reunião online não. Então, o nosso espírito também vai falar às vezes do nosso caráter, da nossa intuição. Diz muito sobre nós. Então, o que a gente vê aqui? Agora, parece confuso, mas vamos lá, vamos comigo. O espírito, então, ele vai ser um horizontal e vertical. Então, o espírito se mistura com a alma nas nossas relações ali, certo? Mas o espírito, ele tem muito a ver com o nosso relacionamento vertical. Se você se alimenta do espírito, se alimenta da palavra, você se aproxima de Deus. Se você tem práticas que te afastam de Deus, você vai se aproximar do mal. Então, assim, ele é como se fosse assim, a minha alma está no meu campo horizontal. O meu espírito é que eu me aproximo ou me distancio de Deus. Faz sentido isso para vocês? E aí você vê a beleza da cruz. Você vê que dentro da nossa estrutura, como espírito, alma e corpo, a gente tem a cruz se formando. Nas nossas relações, olha como a palavra é rica e tudo se conecta. Isso que é muito louco, que eu queria que vocês vissem. Vejam como a nossa estrutura também faz uma relação com a cruz, faz uma relação com Jesus. Então, se vocês pegarem aqui no livro, só para a gente então encerrar, vocês vão ver aqui, a gente vai falar sobre o tabernáculo na próxima aula, mas na última parte aqui do livro, vocês têm esse círculo aqui, que às vezes pode ser um pouco confuso, mas ele vai falar exatamente o que eu estava trazendo para vocês. Então, o que ele traz aqui, ó? No círculo mais externo aqui, ó, a gente tem o nosso corpo. Então, a carne, os nossos ossos, nosso sangue, corpo, matéria, certo? Nesse aqui, ó, tem a alma. O que a alma representa? A gente falou, o intelecto, as nossas vontades, as nossas emoções, nossos temperamentos, nossas relações, certo? E por fim, ele coloca aqui o espírito. O que o espírito representa? Então, a revelação, a comunhão, a consciência de Deus, certo? Então, o que ele está colocando aqui, ó? Aqui no canto superior esquerdo, lá, eu e os outros. Então, quem que é eu e os outros? Quem que representa eu e os outros? Oi? Isso, qual parte da tricotomia do homem que a gente viu que representa a minha relação, eu e os outros? Muito bem. Quem que representa eu com eu mesmo? Muito bem. E eu e Deus? Beleza. Então, como que a gente se achega ao nosso espírito? Então, com adoração e renovação, edificação e testemunho, é algo que trabalha a nossa alma. A adoração trabalha o nosso espírito. E a autoridade e submissão trabalha o nosso eu. O eu, nosso corpo, é o eu comigo mesmo. É a minha vontade, é o que eu quero, o que eu penso. E a gente sabe que Deus nos ensina o Evangelho nos ensina um caminho de submissão ao Senhor. Então, é muito importante que o nosso eu aprenda também a ser morto e submisso, sabe? Submisso à autoridade de Deus, submisso à liderança que é colocada sobre as suas vidas, porque tudo isso é uma forma de Deus cuidar da gente, né? Então, a gente vai encerrar por aqui, não vai dar pra gente continuar, já deu tempo aqui, mas eu queria que vocês realmente lembrassem disso, assim, que nós somos feitos de 3 partes: espírito, alma e corpo.
E muito provavelmente você conhece alguém que o espírito ainda está morto. E eu queria te desafiar a avivar o espírito dessa pessoa, a trazer Jesus para ela. Para que assim como vocês possam a partir de agora ter o poder de escolha. Escolher pecar ou não. Porque se você está no mundo, você não tem opção, você só vai pecar. Você é filho do diabo. A gente leu na palavra, não foi eu que estou falando. É muito sério. E às vezes a gente leva isso com pouca seriedade, né? Então, e saber que, como a gente viu na aula passada, e a Vale falou quando a gente falou de Espírito, o Espírito Santo, Consolador, de fato, a gente não vai ganhar as pessoas com a força do nosso braço. A gente vai ganhar com a graça de Deus. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado e do juízo, certo? Então que a gente possa orar pelas pessoas, para que o espírito delas seja desperto e que o nosso espírito seja sempre edificado. Que Jesus possa comandar nossa alma, nosso corpo e a gente possa servir na totalidade do nosso ser, sabe? E que Ele possa comandar, então, as nossas emoções e todas as nossas ações, certo?